Olá, boa noite. O É Notícia exibe hoje os melhores momentos das sabatinas com 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Você vai ver os principais trechos dessas entrevistas que foram exibidas na seguinte ordem: Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL e Tabata Amaral, do PSB. José Luiz da Atena, do PSDB, foi convidado, mas recusou o convite. Hoje, o Instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa sobre a corrida paulistana. Vamos aos números. Guilherme Boulos, do PSOL, tem 23% das intenções de voto. O percentual é o mesmo da pesquisa anterior, realizada nos dias 20 e 21 de agosto. Pablo Marçal, do PRTB, e Ricardo Nunes, do MDB, estão com 22%. Antes, Marçal tinha 21% e Nunes 19%. A deputada Tabata Amaral, do PSB, aparece em quarto lugar com 9% dos votos. Antes eram 8%. Em seguida, vem o apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, com 7% das intenções de voto. Na última pesquisa, ele aparecia com 10%. Marina Helena, do Novo, foi a escolha de 3% dos entrevistados, um ponto percentual a menos que o último levantamento. Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, e Ricardo Senesi, do Unidade Popular, ficaram com 1% cada. Já João Pimenta, do PCO, e Altino Prazeres, do PSTU, aparecem com menos de 1% das intenções de voto. Aqueles que declararam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos somaram 8% e 4% não souberam responder. Agora vamos reexibir os melhores momentos pela ordem de gravação das entrevistas. Começamos com Marina Helena. Candidata, no site da sua candidatura, a senhora se apresenta como única candidata da direita, ainda que outros reivindiquem esse mesmo rótulo, como Pablo Marçal, por exemplo. Embora a senhora tenha participado, tenha sido diretora da Secretaria de Desestatização do governo Bolsonaro, nem o ex-presidente, nem o seu colega de governo, Tarcísio de Freitas, apoiam a senhora. Eles apoiam o atual prefeito Ricardo Nunes. É uma contradição Bolsonaro e Tarcísio apoiarem Nunes? Por que eles não a apoiam? Amanda, eu vou ter pouco tempo para me apresentar, então eu acho que para os eleitores e para o bem de todos nós, eu queria contar quem eu sou e quais as minhas propostas. Essa questão de apoio é importante? Óbvio que é importante. Eu acredito que o Bolsonaro hoje ainda é a principal liderança na direita. O governador Tarcísio, eu tenho muito respeito pelo que ele tem feito aqui no nosso estado, mas eu sinceramente gostaria de mostrar quem é a Marina Helena e o que eu defendo e por que eu falo que eu sou uma candidata da direita. E aí o que é importante que o eleitor saiba é quais são os meus valores e aquelas que são as minhas propostas para a cidade. E o que eu realmente acredito é que São Paulo, infelizmente, está perdendo a liderança. Como economista, e é isso que eu fiz a minha carreira, como uma imigrante, eu não nasci aqui, eu cresci numa periferia do Maranhão, eu vim para São Paulo em busca de oportunidade e foi isso que eu conquistei trabalhando muito. E a nossa cidade tem perdido esse protagonismo, então a gente precisa trazer isso de volta. Quando eu falo de direita é isso, é quem acredita que o melhor programa para tirar as pessoas de fato da pobreza seja a geração de emprego e renda, seja o crescimento da nossa economia. Então, outro ponto importante, a questão da segurança. Hoje essa é a maior dor do paulistano, a gente vai falar sobre isso, mas é sim acreditar que o lugar de bandido é na prisão e que a gente precisa ter uma cidade segura e não passar a mão na cabeça de bandido. É acreditar numa educação que ensine e não cheia de ideologia e que ensine de fato a ler e escrever aquilo que a gente não está fazendo aqui na capital. Então, um serviço de saúde que funcione e também acredite em fazer mais com menos e não aumentar imposto, como foi o que aconteceu nessa última gestão de maneira espantosa para um governo de direita, que a gente acredita que o dinheiro é melhor empregado no bolso do cidadão e não na mão do Estado. Então são esses valores que eu pretendo mostrar em cada uma das minhas propostas. E aí eu acho que no final, o que mostra, Amanda, nas eleições aqui para a capital, em todas elas, aliás, é que as pessoas votam em pessoas que elas acreditam e naquelas que trazem as melhores propostas para mudar da sua vida. Candidatura, mas essas bandeiras que a senhora acabou de enumerar são bandeiras da direita, são bandeiras que poderiam estar facilmente na boca de Bolsonaro ou na boca de Tarcísio. Por isso eu insisto na contradição. Se a senhora acha que é uma contradição eles não apoiarem a senhora, embora a política sempre seja imbuída de boas ideias e boas intenções, mas isso talvez não seja o suficiente para chegar lá. A senhora vem de um partido pequeno, não tem alianças, não tem tempo de TV, né? Tem pouco dinheiro
quer dizer, tem algum dinheiro guardado de fundo partidário, fundo eleitoral do Novo de outras eleições, mas precisa de apoio, inclusive, para governar. Por exemplo, se a senhora for eleita, a senhora fala muito dos partidos de centrão, que só querem mamata nas suas palavras, né? Uma referência à União Brasil, ao MDB. Se eleita, com quem a senhora vai governar? É fácil ver, a gente tem experiência própria do Partido Novo. Romeu Zema, que é hoje o governador do segundo maior estado do Brasil. Nas prefeituras, nós temos hoje o prefeito melhor avaliado do Brasil. Como é que eles governaram? O Zema foi reeleito num primeiro turno, gostemos ou não. Mas ele não teve vida fácil, né, candidato? Ele fez uma grande aliança para o seu segundo governo, mas, por exemplo, não conseguiu até hoje passar o regime de recuperação fiscal, né? Tudo bem, mas aí vamos ver o que ele teria que ter aberto mão para conseguir isso, porque você sabe muito bem, Amanda, que na política, bem ou mal, você o tempo inteiro é confrontado com custo e benefício. Às vezes o custo é tão alto que não vale a pena. A gente vai vender alma para quem? Essa é uma questão importante. Independente de qualquer coisa, ele foi reeleito no primeiro turno. Ser reeleito no primeiro turno, eu acho que já é, bem ou mal, ele foi reverentado pela população como um bom governador. Mas a senhora acha que a direita, por exemplo, Bolsonaro e Tarcísio, tiveram que vender parte dessa alma para fazer alianças políticas e viabilizar um governo, viabilizar uma eleição? E aí é o que você tem ali de moeda de troca, o que está sendo pedido na hora de aprovação de alguma proposta. O que eu vejo aqui em São Paulo, sinceramente, é que a gente tem um orçamento muito alto, até demais. Né? Eu acho que a nossa cidade, enquanto a renda, né, a nossa economia encolheu 16%, os nossos impostos subiram mais de 40%, eu acho que isso é uma loucura, a gente está penalizando o cidadão. Então, eu vejo que, no fundo, aqui você tem uma situação muito mais fácil do que a de Minas Gerais, que estava completamente quebrado. Então, na hora disso, essa barganha que você vai ter com a Câmara é muito mais tranquila do que em outros lugares em que você, de fato, tem um orçamento que não está ali. Então, é mais fácil você se ater aos seus valores, aquilo que é melhor para a população, e ceder menos naquilo que não deve ser cedido nunca. A sua experiência no setor público foi principalmente na diretoria de desestatização, né, que cuida de um tema muito específico. A senhora não ocupou um cargo eletivo, não tem essa experiência política. O que a senhora diria para que o eleitor vote na senhora para governar a cidade mais importante, mais rica, mais complexa do Brasil? Amanda, tirando o prefeito, eu acho que eu tenho experiência de gestão infinitamente maior do que todos os outros candidatos. O que fez o Guilherme Boulos? Além de invadir propriedade, ele agora é deputado. A Tabata... Posso terminar? Só para terminar. A deputada Tabata, a mesma coisa, foi o único cargo que ela ocupou. Eu fui presidente de um instituto falando sobre políticas públicas. Fui, sim, da secretaria de um ministério que equivalia a um ministério. O trabalho que a gente fazia equivalia a um trabalho de um ministério, como é hoje o Ministério do Planejamento, onde está lá a Simone Tebet. E outra coisa, a gente foi responsável por indicações para 700 empresas onde a União tinha participação, terrenos da União inúmeros, melhorar a governança de todas essas empresas. Ali a gente era responsável por indicar nomes para mais de 5.000 nomes para esses lugares. Então, assim, de fato, é comandar um time gigante. E o que foi feito dentro das estatais, que é importante que a população saiba, tá aí, ó. A gente teve, de novo, pela primeira vez, um prejuízo da Petrobras, gente. Com o petróleo onde está, não faz nenhum sentido. Outra coisa, as empresas tinham um prejuízo no governo Dilma de 30 bilhões, a gente levou para lucro de mais de 200 bilhões. Era dívida maior do que o seu ativo quando a gente considera as grandes empresas. Conseguiram quebrar a Petrobras, uma coisa que é inacreditável. Como é que conseguiram quebrar uma empresa como a Petrobras no desgoverno da Dilma? A gente colocou isso em ordem, a causa em ordem. E assim, quando a gente soma tudo isso, foi realmente um absurdo. Eu estou falando, quando a gente soma lucratividade, melhora de ativo, queda de dívida, a gente está falando de 1 trilhão e 300, Amanda. 1 trilhão e 300 bilhões. Gente, isso é 10 anos de orçamento de São Paulo. Infelizmente, São Paulo, apesar de ter um orçamento gigantesco, fica de fato muito atrás de municípios menores e menos importantes. Por exemplo, a taxa de leitura, segundo o ranking do MEC, fica em 38%, né, a taxa de quem sabe ler e escrever no segundo ano fundamental. Ou seja, a maioria das nossas crianças, 6 em cada 10, não sabem ler e escrever chegando no segundo ano fundamental. Creche, ainda bem, conseguimos zerar a fila. Por outro lado, escola em tempo integral, a partir dos 4 e 5 anos, só na creche mesmo, porque a partir dos 4 e 5 anos, a gente tem filhos, né? Você é um pouquinho mais velho, eu nessa idade, pré-escola em tempo integral só para 11% da população. Qual a sua proposta na área da educação? Perfeito. O ponto principal é o seguinte, hoje as nossas escolas públicas são tão caras que custam mais caro do que a privada. Não é aceitável
que a gente não consegue... O custo por aluno, a mensalidade. Por exemplo, no ensino fundamental, a mensalidade hoje numa escola pública é R$ 1.650 por mês. No ensino privado, R$ 1.470. Só que a privada ensina a ler e escrever. Mas em relação aos países do OCDE, a gente ainda não fica abaixo o custo por aluno? Aqui em São Paulo não. E outra coisa, o custo é por renda, né, Amanda? A gente tem que pensar que metade da nossa população vive com R$ 600 por mês. Então, tudo tem uma questão também de que é quem está pagando esses impostos. Então, a gente tem que ver em relação à nossa renda. Chegou um ponto em que é mais caro do que a escola privada. Então, quais são as nossas propostas? Escolas excelentes. Primeiro ponto, se chegou a esse ponto de que a privada está mais barata, ensina melhor, vamos pegar as melhores escolas privadas para administrar escolas públicas. Segundo ponto... Mas isso só na parte administrativa, não na parte pedagógica. Na parte pedagógica. Em tudo, elas estão ensinando a ler e escrever. A gente tem que saber como é que essas escolas ensinam ler, escrever e contas básicas e estão, de fato, transformando a vida das nossas crianças e as públicas não. Então, vamos mostrar, elas podem ajudar a ensinar. Mas os professores continuam sendo do ensino público? Privado, de acordo com a aposentadoria. A gente vai ter nos próximos 10 anos, 1/3 dos nossos servidores estão se aposentando. É a hora da gente começar a trazer experiências que deram certo em outros lugares do mundo. A senhora está sugerindo diminuir o quadro de funcionalismo público, não abrir novos concursos e contratar do setor privado? A gente vai trazer essas escolas para administrar, como já acontece hoje, Amanda. Por exemplo, Liceu Coração de Jesus, uma escola no meio da Cracolândia que ia fechar, uma escola centenária, administrada pelos salesianos, que teve agora uma parceria com a prefeitura, ela recebe alunos da rede pública. Quem está achando que foi bom não sou eu, são os pais das crianças que foram até a prefeitura pedir, pelo amor de Deus, para ter a 6ª, 7ª série, porque só vai até a 5ª. Sugerindo uma privatização do ensino, então? Não, vai continuar sendo pública. Os pais não vão ter que pagar R$1. Não é a privatização nesse sentido. Mas o que a gente vai fazer é parcerias, trazer sim as escolas melhores da rede privada para administrar essas escolas, agora com meta clara de aprendizagem, porque aqui na cidade tem um monte de contrato, mas não tem meta, a gente precisa de meta de aprendizagem. Se não tiver meta de aprendizagem, rua, essa é a diferença, mas vamos trazer, porque elas ensinam melhor e custam menos. Então, se é melhor por menos, a gente tem que trazer. Por que não adotar modelos que deram certo, por exemplo, como de Sobral, no Ceará, ou também, no Pernambuco, que a gente você também fala de vai escolas ter isso, de tempo mas integral? Vamos lá, no resto do mundo, hoje, isso é a coisa que mais dá certo. A gente tem 2 entre os 5 principais do ranking do PRISA que só usam esse modelo. As demais têm esse modelo também, competindo com a escola pública. Por quê? Porque ao trazer isso, a escola pública também melhora de qualidade. Porque você traz inovações que muitas vezes, às vezes, no público ele não consegue ter. Agora, dentro da rede pública, a gente também vai ter esse esquema de meritocracia, que é o qual? Os professores que derem aula, que forem para a sala de aula, os professores que ensinarem os alunos e melhorarem a aprendizagem dos seus alunos, eles vão ser bonificados. Aqueles que não forem dar aula e que não estiverem melhorando a aprendizagem dos alunos, esses a gente vai demitir, vai dar lugar para aqueles que queiram. Agora assista os principais trechos da sabatina com Pablo Marçal. Candidato, o senhor é um fenômeno das redes sociais, um empresário de sucesso. Qual é a sua ideologia política? Como o senhor se posiciona politicamente e por que quer ser prefeito de São Paulo? Primeiro, eu não quero ser o prefeito, não é uma questão pessoal minha. É a cidade que precisa de alguém com envergadura, alguém que é gerador de emprego, alguém que vai mudar a mentalidade do povo. Nenhum político fala sobre isso. Então, não é uma questão de eu parei para ter mais um problema na minha vida. Na apresentação você falou que eu ostento um patrimônio de quase R$200 milhões, isso é a minha pessoa física. As empresas que eu governo e sou titular delas, elas valem bilhões em valor de mercado. Eu não ostento, eu desfruto, eu uso, inclusive invisto em muitas pessoas, né? Tem trabalhos sociais em alguns países africanos, ajudei na enchente do Rio Grande do Sul, apoiei também o pessoal da Venezuela e estou junto ali, produzi um documentário para mostrar para o mundo inteiro o que eles estão fazendo. E eu estou na política para fazer uma coisa que nenhum político deu conta de fazer. Hoje são 70 mil cargos públicos, onde pessoas são eleitas pelo voto. E eu quero, pelo menos, colocar nesses próximos 4, 8 ou 12 anos que eu vou permanecer na política. Eu não quero ser um profissional de política, eu quero servir por um tempo. Eu acho que todo mundo que tem resultado na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país deveria servir a população, porque a gente tem muita gente desqualificada fazendo isso. E a minha orientação política é libertária, o povo precisa ser livre do comunismo, desse sequestro emocional de ficar prometendo e nunca cumprir. A única forma é dando identidade para esse povo, identidade esportiva, ensinar esse povo que todos podem prosperar.
Mas é uma espécie o quê? De Javier Milei? Quem são suas inspirações na política? O senhor falou libertário, imediatamente me lembrei do presidente. A primeira inspiração que eu tenho como político chama José o Justo, lá no Egito. Foi um israelita que acabou sendo o governador do Egito e ele liderou um período de prosperidade, 7 anos de prosperidade. O faraó... Mas aqui no Brasil, foi o que eu falei, Amanda, eu nunca vi um outro político pregando isso. Aqui vai ser uma guinada que a gente vai ter no país para mostrar para todo mundo. Eu que sou filho de faxineira, meu pai é aposentado, funcionário público, eu que estudei na escola pública, eu sei que aquilo que a gente ganhou na escola pública jamais dá para prosperar. Muitos analistas o veem como um personagem antissistema e antipolítico, uma espécie de Bolsonaro 4.0. O senhor se vê dessa forma ou não? Olha, todo respeito ao capitão, né? Ajudei, servi ele sabe o respeito que eu tenho por ele me deu a medalha lá que ele dá para as pessoas que ele respeita, dos 3 Is. Mas eu me considero marçal, eu me considero alguém que venceu na vida e que está a fim de ajudar você, seus filhos, a sua família também vencer. Eu não me considero outra pessoa, eu sei a minha identidade, eu sou um filho de Deus, né? Sou imagem e semelhança dele. É isso que eu aprendi sobre o que o próprio Deus acha sobre mim. E eu quero que você também saiba disso, para você nunca mais ter que depender de nenhum político, para você depender de nenhuma história de gente que usa do comunismo para entrar na sua cabeça e sempre sequestrar vocês emocionalmente. Isso não é uma questão que eu quero que as pessoas engulam, não. Eu vou mostrar que tem como fazer. A minha oferta de entrar na política é para mudar de fato, radicalmente isso. O senhor tem feito a eleição, a sua campanha até agora, produzindo frases de efeito, que popularmente se conhece como lacrar nas redes sociais. Até mesmo as suas propostas, que muitos têm como estapafúrdia, tipo teleférico, tipo prédio mais alto do mundo, vem controlando, pautando a narrativa das eleições até agora. O problema dessa estratégia é que, num primeiro momento, ela é muito eficaz. Ela faz você crescer nas pesquisas, nas intenções de voto. Mas ela pode ter um teto e pode aumentar também a sua estratégia. A sua rejeição, a sua estratégia de campanha vai ser principalmente viralizar nas redes sociais? Não é viralizar, é mostrar que eu sou o único que pode libertar você dessa miséria que você está. Libertar você de ter que sentir o cheiro do Tietê todo dia, libertar você com esses 7 milhões de carros, né, destruindo o ar dessa cidade. Mas essa como poluição. O senhor vai fazer isso? Eu já estou explicando. O senhor precisa apresentar propostas concretas. Quem quiser ver proposta concreta tem que entrar no site do TSE, lá está tudo, é público para todo mundo. O que você tem que saber hoje é igual eu uso quando eu vou comprar uma empresa. Um dos grandes negócios que eu faço é comprar empresas, para acelerar elas e vendê-las, tá? Você imagina, quando eu vou olhar para uma pessoa que está oferecendo uma empresa, eu não olho para o negócio dela, eu olho para ela, se ela aguenta o tranco. Aqui, eu sei que todo mundo fica nesse engodo de cadê a proposta? A proposta está no plano de governo. Todas as vezes que você começa a falar, ninguém está interessado nisso. As pessoas estão interessadas se a pessoa é resistente, se ela aguenta tranco, se ela é honesta, se ela vai de fato ajudar as pessoas. E eu já faço isso na vida pública, imagina com o nosso dinheiro. Com o meu dinheiro eu já faço, imagina com o nosso. Candidato, no transporte público, o senhor propõe um cinturão de teleférico nas comunidades, né? Inspirado no modelo de La Paz, o senhor já falou, na Bolívia. De Medellín, aqui do Brasil também. O problema é que La Paz, por exemplo, tem uma geografia completamente diferente de São Paulo, cheia de montanhas, de vales, é uma das cidades mais altas do mundo, justamente por causa da geografia de São Paulo, só que caberia, que a gente sabe que teleférico demora tempo para construir e é muito caro. Há outros jeitos mais baratos, por exemplo, por que em vez de teleférico não investir em BRT, que é mais barato que o metrô, tem uma velocidade média mais alta do que o transporte público comum, ou mesmo os corredores de ônibus? Entra no detalhe, Amanda, acho que você não está bem informado em relação ao teleférico, ele é 5 vezes mais barato que o metrô. Ele é limpo, diferente de qualquer outro transporte. Não, sim, eu estou falando em relação ao corredor de ônibus, ótimo, BRT. tem que continuar. Inclusive, o atual prefeito não cumpriu nem 4 quilômetros. Está lá no plano de governo dele fazer 50 e não cumpriu nem 4. Mas está no seu plano? Eu quero saber do seu plano. É o seguinte, a gente tem Rio, o Uber está fazendo o transporte hidroviário, a gente era para estar fazendo. Ninguém tem isso no plano de governo, nós vamos fazer. Essa proposta do teleférico não é uma proposta de mobilidade para a cidade inteira, é para honrar a comunidade, que eu vou transformar a comunidade em centro olímpico e empresarial. O que é um centro olímpico e empresarial? Como o senhor vai fazer Primeira coisa, você faz um centro olímpico para dar uma identidade esportiva para essas crianças. São mais de 60 esportes. As crianças na favela que eu tenho visitado, elas sonham em ser jogador de futebol. E não é jogar futebol, a gente tem que dar uma identidade esportiva, sabe por quê? Para não ter mais nenhuma dessas crianças, quando elas crescerem, lá na rua, né? Porque tem 80 mil pessoas em situação de rua hoje. Você pode achar tudo o que você quiser hoje na Cracolândia, mas você não acha esportista lá. Eu fui atrás disso. O esporte molda caráter e nós vamos fazer isso com a escola pública de São Paulo. Todo mundo vai ter uma identidade esportiva e nós vamos investir nisso. Sabe por quê? Porque vai diminuir despesa em saúde. Quando você
investe em educação e dá uma identidade esportiva, você vai diminuir depois a despesa em segurança. E aí esse teleférico é para honrar esse povo. Isso não é a solução de transporte. A solução de transporte mais inteligente que existe é levar centros de empreendedorismo para a favela. Eu quero criar ali centro gastronômico, hoteleiro, turístico. Esse teleférico é o transporte mais seguro do mundo. É um elevador na horizontal e ele não para você ter uma noção. Com a geografia de São Paulo, isso dá certo? Não tem problema, tem vários morros aqui em São Paulo. São Paulo também tem a geografia aqui não é o Chapadão. Essas comunidades, elas não precisam antes de saneamento básico, de urbanização, de regularização fundiária. Essas pessoas de habitações menos precárias, né? Porque como o senhor falou, mora em casa de lata, mora em casa de palafita. E a gente tem dinheiro para isso, a gente vai fazer isso. O negócio é que ninguém quer investir em você. Eu quero que você me assista aqui, ó. Vou falar algo para você. Ninguém quer investir em vocês porque vocês são massa de manobra. Tem 2,5 milhões de pessoas que são tratadas, principalmente pela esquerda, como massa de manobra, para vocês ficarem aí. Toda vez que você ouvir o termo favela, favela é ausência de governo. Comunidade, que é um plano nosso que chama Comunidade Forte, vai ser reestabelecida. Nós vamos reurbanizar e vamos investir. Só que eu vou contar um segredo para vocês. Como não investiram nessas últimas décadas, como aí no Panorama, que tem 80 anos essa favela, e vocês mesmos construíram a rua, para deixar que eu vou asfaltar isso aí para vocês. Aí na Vila União, na Quebrada aí, onde é a Zona Leste, próximo ao Itaquerão, vocês estão precisando de poste de energia, só que precisa fazer a guia. Pode deixar comigo, eu vou pessoalmente aí fazer. Eu prometi e vou fazer. Ganhando a eleição ou não, eu vou resolver esse problema de vocês. Sabe por quê? Porque eu preciso de gente bem intencionada que quer libertar vocês e eu vim aqui para libertar vocês dessa miséria. É isso que queima no meu coração, é esse o recado que eu quero passar para todo pai de família, para toda criança, para toda mãe que está aí agora desolada porque não tem um governo que está afim de ajudar vocês. Eu estou de saco cheio disso, eu vou ajudar vocês. Já fiz isso com o meu pouco dinheiro que eu tenho, imagina com o nosso. Vou investir primeiro em gente, para depois falar qualquer outra coisa. Nós vamos abençoar vocês, mesmo todo mundo criticando e zoando, nós vamos ajudar vocês. Na segurança pública, candidato, o senhor mencionou uma ideia de espalhar câmeras pela cidade para detectar comportamentos suspeitos, o que o senhor chamou de pré-crime, depois drones que sairiam de cima de prédio. Me conta como é que funciona isso, no que você se inspirou, em que modelo? A pasta é anticrime, né? O que é o anticrime? Ao invés da gente só penalizar pelos comportamentos, vou te falar por que a criminalidade está assim. Porque o direito social mais absoluto de todos não está sendo respeitado. Sabe qual é o maior direito social que existe ou não? Você sabe ou não? Vida, né? Vida é emprego, direito social. É emprego. Você não tem seu direito social chamado emprego preservado. Então, nós vamos abrir empresas, vai ter uma secretaria de empresarização, sabe para fazer o quê? Para mais paulistanos abrirem empresas. Empresas que geram emprego, não é o governo. O governo tem que facilitar a abertura, abençoar o empreendedor para ele abençoar os trabalhadores. Tem mais emprego, tem mais renda. Quando tem emprego, diminui a mortandade e a criminalidade. A gente tem que parar de pegar o dinheiro público e ficar tentando tampar furo, colocar balde para pegar goteira. A gente tem que trocar a telha. Tem como pegar o dinheiro público e tratar efeito e tem como pegar o dinheiro público e tratar a causa. Uma das causas mais poderosas vai ser a empresarização, que inclusive, Amanda, cada empresa na cidade de São Paulo, são mais de 2 milhões de CNPJs, terão um braço de ensino. Eles vão treinar em profissões do futuro, tecnologia, inteligência emocional, educação financeira. Por que nós vamos treinar as pessoas que trabalham nas empresas? E a empresarização, para todo mundo ter a oportunidade de ter seu próprio negócio. Eu faço uma pergunta para você que é de São Paulo. Quem não quer ter seu próprio negócio? A senhora que gostaria de ir lá no Brás comprar sutiã, comprar roupas, modinha para a senhora vender. Quem que não gostaria de ter um lucro nisso? Nós vamos ensinar, seus filhos vão aprender na rede pública, vocês vão aprender através das 2 milhões de companhias que tem nessa cidade. Quem vai patrocinar isso é a prefeitura e eu posso garantir, a partir de 2025, todo mundo vai ser treinado para prosperar nessa cidade. Conte com isso. Veja os destaques da conversa com Ricardo Nunes. Prefeito, a eleição de São Paulo mudou nas últimas semanas, né? De uma disputa inicialmente polarizada, com 2 padrinhos políticos muito fortes, Bolsonaro apoiando o senhor, Lula apoiando Guilherme Boulos, para algo muito mais fragmentado e, portanto, muito mais incerto. O que vai mudar na sua estratégia para contemplar esses 2 outsiders da política que estão ali tentando abocanhar os seus votos? Olha, Amanda, a gente fez uma estratificação das pesquisas. E o que nós observamos? Inclusive, a gente foi bem profundo nisso. Nós temos 32 subprefeituras e 96 distritos. Então, a gente pôde fazer uma análise mais precisa. Aonde que estão concentrados a maioria dos meus votos? Nas regiões
mais pobres. Olha que interessante. E justamente onde a gente fez muita obra. Não tem uma região da cidade, nos 96 distritos, que não tenha obras da prefeitura, mas, em especial, o maior volume nas regiões periféricas. Então, o nosso entendimento é que é um voto mais fiel, porque a pessoa tem ali o benefício, né, com relação àquela atuação da prefeitura. Uma pessoa que estava há muitos anos com o córrego, fazendo ali uma série de problemas, você vai e canaliza, que queria uma praça, que você faz uma reforma, constrói uma escola, constrói uma UBS, uma UPA, né, só de UPA, eu entreguei 18 UPAs. Então, me parece, né, que a gente tem um voto mais fiel daquela percepção mesmo da pessoa de ter o benefício. Uma mãe, por exemplo, que tinha uma criança sem vaga de creche, hoje tem vaga de creche para todas as crianças. Ela consegue ter uma percepção muito clara da atuação da prefeitura. Então, a gente, evidentemente, temos que continuar trabalhando, continuar atento, né? A eleição vai ser só quando fechar as urnas lá, está a longo prazo, mas nós temos essa característica, pelo menos nesse momento, de ter um voto mais fiel por conta desse cenário que eu te passei. Mas mudou o foco, por exemplo, pelo menos nesse primeiro turno, quem é o seu principal oponente, seu principal adversário hoje? Nosso principal adversário hoje é o Guilherme Boulos, né? A gente acabou fazendo uma grande frente ampla, você colocou aqui 12 partidos, então a gente conseguiu unir o centro e a direita, né, contra a extrema esquerda. Então, não, mas eles também argumentam que fizeram uma frente ampla, né? Mas são os mesmos partidos, né, a Rede, o PCdoB, o PT, o PSOL, são aqueles mesmos partidos daquela ala. A gente conseguiu ampliar, desde o MDB, meu partido de centro, tem o PL, Republicanos, PSD, o Solidariedade, né, o Avante. Então, são partidos um pouco até de centro-esquerda, de centro-direita, de direita. Então, realmente, é o que representa a cidade. A grande maioria da cidade tem esse perfil. Agora, prefeito, as pesquisas internas, isso acende um sinal de preocupação, mostram que o Pablo Marçal está começando a avançar no eleitorado bolsonarista. E esse é um eleitorado que também é importante para o senhor, senão o senhor não teria feito tanto esforço para trazer o presidente para seu arco de alianças. E eis o que o presidente Jair Bolsonaro disse a uma rádio, recentemente, agora numa entrevista ainda agora, para uma rádio de Natal, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, eu fechei com o Ricardo Nunes, não é o candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte. Como é que o senhor avalia essa declaração do Bolsonaro, dizendo que o senhor não é o candidato dos sonhos e até mostrando uma certa empatia, afinidade com o Pablo Marçal? Olha, quando ele fala assim, não tem experiência, esse é o auge dessa frase do presidente Bolsonaro. Não tem experiência. Governar uma cidade de 12 milhões de habitantes, a complexidade que é, isso aqui é o carro-chefe financeiro do país, a maior cidade da América Latina, 10ª cidade do mundo, 5ª maior metrópole do mundo. Ou seja, qualquer ação do prefeito impacta na vida das pessoas. É uma cidade muito complexa, que está avançando, gerando emprego e renda, com a economia positiva, batendo o recorde de investimento. Lógico, tem muita coisa para fazer. É que precisa entender qual que é a fala do presidente. Ele dá um agrado e depois meio que fala, ó, sai de lá, né? Mas como é que é essa relação de vocês? Vocês se falam, por exemplo, conversam sobre a sua campanha? O senhor pretende trazer o Jair Bolsonaro para participar de mais agendas da sua campanha? Porque, pelo visto, só deixar o vice que ele indicou, o Melo Araújo, não será suficiente para fidelizar esse público bolsonarista. Esse público bolsonarista, hoje, uma parte importante, está migrando. Uhum. Eu fiz um trabalho para poder ter esse campo, né, do centro e da direita na nossa campanha. São pessoas que estão vendo a avaliação do governo positivo, isso pesa muito, né? A avaliação do governo positivo e a minha rejeição muito baixa. Isso é algo que vai ajudar muito a definir as eleições. Todas as eleições foram assim. Quando a gente começar a colocar todas as ações que nós fizemos e aqueles princípios que os bolsonaristas gostam muito, redução de impostos, eu só reduzi impostos, trabalhar muito a questão de segurança, eu fortaleci muito a questão da segurança. Então, as pautas vão se associar contra alguém. Eu não gosto, não é do meu estilo criticar as pessoas, eu estou falando de ideias, contra um candidato que nunca teve nenhuma experiência pública, que vende uma ideia fantasiosa, né? Com todo o respeito, mas é fantasiosa. Fazer um prédio de 1 quilômetro, isso não muda a vida de ninguém. Fazer teleférico, né? Não foi capaz de entender a questão do relevo da cidade, que isso jamais pode ser usado, o teleférico, como transporte de massa.
Nós temos aqui 7 milhões de pessoas que usam o transporte coletivo por dia, só nos ônibus, fora metrô e CPTM. Então, é uma ilógica das coisas que ele coloca e as pessoas vão poder perceber, e aí pode ser bolsonarista, não bolsonarista, de centro, de direita, que a hora que fala assim, espera um pouquinho, esse coloca coisas totalmente absurdas. Eu sei, prefeito, o outro tem um passado terrível com relação à questão é que tem um componente da ordem desse da voto cidade, que é emocional, e o senhor não trouxe, parece que não tem planos de trazer tão cedo o Bolsonaro para a sua campanha, e talvez seja porque ele tem uma rejeição grande em São Paulo, né? 2 em cada 3 eleitores dizem que não votariam num candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Então o senhor fica nesse equilíbrio muito tênue de um lado não poder prescindir nem perder esses votos bolsonaristas e por outro lado também não poder assim, participar de agendas como o Boulos participa com Lula, que ele quer participar do máximo de agendas possível. É essa a sua situação? Nos grandes eventos, evidentemente, ele deve participar se puder ter agenda. O Tarcísio, constantemente, a gente tem falado por telefone todos os dias, por WhatsApp. Até às vezes eu brinco, eu falei, Tarcísio, eu troco mais WhatsApp com você do que com a Regina, minha esposa, né? Porque o nosso então, dia a dia... Então ele é seu principal cabo eleitoral, Tarcísio de Freitas, o senhor acredita que é nele que reside essa força maior de atrair, de transferir votos? Sabe por quê? Porque não tem como governar essa cidade sem a parceria com o governo do Estado. Não tem como, tem muita coisa conjunta. No saneamento, na segurança, Amanda, eu estou fazendo um trabalho fundamental com o Tarcísio. Aumentando o número de PMs e aumentando o número de GCMs e o uso de tecnologia, o Smart Sampa. 20 mil câmeras na cidade, com inteligência artificial, que eu não posso usar essa tecnologia toda para ficar só com a GCM. Então, eu estou fazendo com o Tarcísio uma parceria de usar essa tecnologia para poder a Polícia Civil e a Polícia Militar também atuar e, assim, dar segurança para o cidadão. Hoje existem mais de 70 pequenas cracolândias espalhadas por São Paulo, embora vocês tenham tentado resolver o problema, né, com uma abordagem que inclui assistência social, saúde e também forças de segurança, polícia, GCM. O que não está dando certo nessa abordagem? Em quanto tempo, no horizonte de tempo, vocês imaginam resolver, se é que é possível resolver a Cracolândia? Esse tema é um tema que machuca muito a nossa cidade, um problema de 30 anos. Eu e o Tarcísio, nós temos, para nós, uma coisa muito forte, que nós vamos resolver esse problema. Como? Eu vou demonstrar como é que já está o andamento. Em 2015, 2016, eram 4 mil usuários. Hoje tem em torno de 700. Ainda é muito. Você tem 700 pessoas usando droga ali, mas a gente saiu de 4 mil para 700. Então, a gente já tem muitas pessoas em tratamento e muitos traficantes presos. Polícia atuando. Então, existem 3 situações que a gente está atuando todos os dias. Primeiro, ofertar o tratamento para as pessoas, os dependentes químicos. Hoje, nós temos mais de 2.500 pessoas em tratamento. Segundo... Quando essas pessoas, só um minutinho, elas entram em tratamento, elas voltam para a rua? Normalmente vocês têm esse índice, assim, não de reincidência, mas assim, de voltar para a rua, de não conseguir se recuperar? 60% tem voltado. E a gente vai lá... Para o mesmo lugar, para a Cracolândia. Então é quase como enxugar gelo. E a gente vai lá e faz o convencimento de novo. É um trabalho diário. Lá, naquela cena aberta de uso, nós temos mais de 400 profissionais da saúde todos os dias, convencendo as pessoas a irem para tratamento. Temos mais de 2.500 em tratamento. E prisão de traficante. A gente viu as operações que saíram aí recentemente, o aumento do efetivo da Polícia Militar, da Guarda Metropolitana, e um trabalho muito importante da Polícia Civil na investigação e do Ministério Público. Se não me engano, são 84 locais que foram lacrados, pegou a porta e colocou muro de tijolo ou aqueles malotão de concreto, e eu estou com a GCM monitorando o tempo inteiro. Esses mais de 80 estabelecimentos que faziam essa atividade do crime. Mas tem algo fundamental, Amanda, que é ali a favela do Moinho. Quando prendeu o Léo do Moinho, que era um grande traficante, e a Janaína, que era lá também da favela do Moinho, então você vai cortando, né, esse cordão umbilical, que é de quem traz a droga para quem vende e consome. Que ali foi uma operação de inteligência muito bem feita, a investigação durou mais de um ano, inclusive essa operação chegou também, não só essa, mas anteriores, tinha a operação Fim da Linha, que chegou ao envolvimento do PCC usando empresas de transporte público de ônibus para fazer lavagem de dinheiro. Essa chegou à milícia, né, formação de milícia, com participação de GCMs, gente que extorque comerciantes em troca de segurança. Como combater as organizações criminosas? Parece que elas estão instaladas mesmo em setores importantes do poder público. Eu e o Tarcísio, a gente vai todo dia, agente de saúde e assistência social,
convencendo para tratamento e prendendo traficante. E o terceiro item, só para não perder o raciocínio, é de fazer a urbanização. Você vê o que era a Praça Princesa Isabel, o que é hoje. O que era a Praça da Sé, o que é hoje. O que era aquelas ruas lá, o que é hoje. E o governo do estado, o Tarcísio, vai levar o centro administrativo para aquela região também do centro de São Paulo. Assista aos melhores momentos da entrevista com Guilherme Boulos. O senhor e Ricardo Nunes dividem o pódio, segundo todas as pesquisas, né? Estão ali em primeiro lugar. Quero saber como o senhor vê esse cenário mais disputado pela Prefeitura de São Paulo, fugindo da polarização. Olha, Amanda, primeiro a pesquisa mostra que a cidade de São Paulo quer mudança, né? Se você pegar os candidatos de oposição ao atual prefeito, você tem uma enorme maioria. Quando as pesquisas perguntam se as pessoas estão satisfeitas ou não com a situação que está São Paulo, o desejo de mudança é amplamente majoritário. Isso é um primeiro ponto que eu queria destacar da pesquisa. Eu fico muito satisfeito da população de São Paulo enxergar na nossa candidatura a principal alternativa de mudança. Está em primeiro na pesquisa Atlas, liderando as intenções de voto, mesmo enfrentando máquinas, seja uma máquina de dinheiro público que foi utilizada pelo Ricardo Nunes em todo o processo pré-eleitoral, de inauguração de placa, de utilização disso para tentar ganhar voto, seja uma máquina subterrânea de esgoto virtual utilizada pelo Pablo Marçal, que busca destruir reputações, inventar mentiras. Mesmo diante dessas duas máquinas, a gente segue firme em primeiro lugar na pesquisa e mostrando esse sentimento de mudança que tem a população de São Paulo. Deputado, no segundo turno a situação é um pouquinho diferente, né? O senhor perde para Ricardo Nunes, estava ganhando na Atlas Intel, sempre na Atlas Intel. Em outras pesquisas vocês aparecem, o Nunes às vezes lidera um pouquinho no Datafolha, na Quest, mas enfim. Na Atlas o senhor caiu 5 pontos desde o início de agosto no segundo turno, perde para o Ricardo Nunes, só que a notícia é que o senhor ganha ali na margem de erro, 38-35 para Pablo Marçal. Do ponto de vista estratégico, tático mesmo de campanha, é mais interessante enfrentar Marçal no segundo turno? Amanda, adversário não se escolhe. E eu não vou pautar a minha campanha pelos meus adversários. Eu vou pautar a minha campanha para o que é melhor para a população de São Paulo. É isso que a gente tem feito. Fazendo uma campanha com proposta, sem baixaria, né? Sem ataques pessoais mentirosos. Quando a gente critica, critique com base em fatos. Pega, por exemplo, o atual prefeito Ricardo Nunes, que tem um monte de escândalo que paira sobre ele. Até superfaturar em compra de comida para a população de rua. Pagou 4 vezes mais. É um nível assim, e isso precisa ser criticado, e a nossa campanha vai fazer isso e mostrar isso para a cidade de São Paulo. Mas com o Marçal no segundo turno, é como se fosse uma reedição da polarização de Lula e Bolsonaro, aí sim, na disputa de São Paulo, que era o que vocês desejavam, a sua campanha desejava desde o início. Marçal tem uma rejeição mais alta do que o Nunes é considerado um candidato mais moderado, e ele o radical. Para o senhor não é mais interessante enfrentar o radical? Não se trata disso. Aliás, o Bolsonaro apoia oficialmente o Ricardo Nunes, né? Ali tem 2 bolsonaristas disputando o voto bolsonarista. Esse é um problema que não é meu. Agora, objetivamente, a polarização nacional influencia na eleição de São Paulo. Faz, como sempre influenciou. Ainda mais em tempos atuais, onde a polarização política e ideológica é muito forte no Brasil, em qualquer eleição, como a gente viu na passada. Eu tenho orgulho de ser o candidato apoiado pelo presidente Lula, né? O candidato que representa a mudança na cidade de São Paulo. Aí, os meus adversários que disputem o legado do Bolsonaro, é um legado que eu não quero e que não é problema meu quem vai ganhar. Agora, o que é essencial é que tanto no primeiro quanto no segundo turno, Amanda, a gente vai apresentar propostas para a cidade de São Paulo. Eu quero destacar uma que para nós é muito importante, que é o poupa-tempo da saúde. A gente vai, posso só pedir uma licencinha, que a gente vai falar de todas essas propostas. Prometo que eu vou lhe perguntar do poupa-tempo da saúde, é só para a gente terminar essa parte política. Tá bom, saber do seu direito, os direitos de resposta. Acho que foram umas 3 decisões judiciais favoráveis ao senhor de direito de resposta a Marçal, nas redes sociais dele, para que ele tirasse os vídeos. Houve alguns embates protagonizados, o senhor tentando arrancar aquela carteira de trabalho. O senhor vai
melhorar as suas respostas? Quer dizer, as campanhas tradicionais não têm que aprender a lidar com essas campanhas, essas novas campanhas digitais que se baseiam, segundo a visão de vocês, na lacração? Quer dizer, participar de debates, mas aprender a responder à altura? Amanda, normalizar a baixaria é uma coisa que eu não pretendo fazer e acho que a imprensa também não deveria fazer. Né? Considerar normal e achar que você tem que se adaptar à baixaria, alguém ir no chiqueiro, no esgoto e querer te puxar junto, e se você não vai junto é porque não sabe jogar o jogo, eu não concordo com isso. Eu acho que essa baixaria é antidemocrática, é inventar mentira, é fake news. A gente já viu em que isso deu no Brasil. Isso deu no pior presidente da nossa história. A gente viu isso acontecer há pouco tempo, debaixo do nosso nariz. Eu acho que é esse aprendizado que a gente tem que ter, que não é deixar a política ser rebaixada, né, por quem trabalha só com mentira e com guerra de internet. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo, não para ter mais engajamento na rede social. Eu sou candidato a prefeito de São Paulo porque eu quero mudar a vida das pessoas na cidade que eu vivo. Esse é o ponto. E eu não vou deixar de debater isso porque tem candidato que inclusive já foi condenado pela justiça, como você lembrou, pelas mentiras que traz. É disso que se trata. Agora, é ainda mais lamentável quando, mesmo condenado já a 3 direitos de resposta, aliás, 4 ontem, mais um, né, segue insistindo nas mentiras. É um criminoso reincidente. Porque ele faz acusações graves ao senhor e acaba, de alguma forma, rotulando, né, taxando o senhor Pois de mas, usar assim, drogas, enfim, de uma série de... O senhor acha que não vale a pena? Esse método tem sido utilizado pela extrema-direita, não é só aqui. Acusaram um candidato do PSOL do Rio de Janeiro também de usar droga. Acusaram outros adversários políticos, inclusive comunicadores, de usar droga. Esse é um método. Eu não vou entrar nessa. Candidato, vamos falar então das suas propostas. Na saúde, né? O senhor quer começar a Poupa Tempo da Saúde, que o senhor considera uma das mais importantes. O senhor fala numa integração, numa parceria com o governo federal, usar o programa Mais Médicos, mas para contratar médicos especialistas para São Paulo e construir 16 unidades em diferentes regiões da periferia. Queria entender, essas unidades vão ser construídas? Quanto vão custar? Com que dinheiro? Como é que é teu plano? Vamos lá, Amanda. Esse para nós é um carro-chefe. Porque, se você perguntar hoje, as pesquisas têm feito isso, o maior problema dos paulistanos hoje é a fila da saúde. Gente que vai numa UBS e não consegue ser atendido, porque não tem médico, não consegue pegar remédio. Gente que demora mais de 1 ano para ter um exame. Eu ouvi isso na Brasilândia, eu ouvi isso na cidade de Tiradentes, eu ouvi isso no Grajaú. Não é? Gente que, às vezes, mora no extremo da Zona Leste e mandam fazer um exame lá na Zona Sul, em Santo Amaro. É uma desorganização completa. Foi desse cenário, visitando esses lugares, conversando com as pessoas, que a gente formulou o Poupa Tempo da Saúde. Como é que vai funcionar? Vai ser o seguinte, gente. Vai ser lá um centro diagnóstico. Então, nós vamos botar no mesmo espaço ressonância, tomografia, endoscopia, raio-x, tudo aquilo que as pessoas precisam. E também as consultas de especialista, no mesmo lugar. Em vez de você ser jogado de um lado para o outro. Que consulta de especialista? Saúde da mulher, ortopedia, cardiologia, né, neurologia. Então você faz são o as exame maiores e filas. consulta no mesmo lugar. No mesmo lugar. Por isso a ideia de poupar o tempo, poupa tempo da saúde. E nós mapeamos as 16 regiões de São Paulo onde tinha maior vazio assistencial, ou seja, onde a fila está maior, onde as pessoas conseguem menos. Botamos isso, está no papel. Por exemplo, vai ter Poupa Tempo da Saúde em Parelheiros. Já está lá. Vai ter Poupa Tempo da Saúde em Perus. Vai ter Poupa Tempo da Saúde no Itaim Paulista. Quanto tempo demora para construir uma unidade dessa, equipar? A construção é rápida. A construção e equipamento é rápida. Você faz em menos de 1 ano. Né? Você consegue botar isso de pé, funcionando rapidamente. Comprar os equipamentos, regiões. Contratar os médicos, tudo isso? A contratação de médicos é um processo que vai exigir a prefeitura formular, porque médico especialista é caro, Amanda. Não é simples. Né? São Paulo até tem uma quantidade de médicos maior do que a OMS coloca como o ideal por habitante, mas está mal distribuído. Muito nos hospitais particulares, no centro expandido, pouco na periferia. Então, nós vamos ter que construir um formato de contrato e de convênio que seja atraente para os especialistas irem para essas regiões. Então, esse é um ponto que nós vamos ter que sentar, inclusive com as entidades, e construir. E aí, esse Poupa Tempo da Saúde, a meta é zerar a fila da saúde. Você tinha perguntado quanto custa. Nós fizemos uma estimativa ponto por ponto com o nosso time de orçamento.
A ideia é que ali o investimento necessário para viabilizar o poupa-tempo da saúde na cidade de São Paulo vai estar em torno de 4 bilhões de reais. Tá? 4 bilhões de reais, aí nós estamos falando nos 4 anos, não é 4 bilhões no primeiro ano. É investimento, é o custeio, é a contratação dos médicos. Tem financiamento, BNDES, etc. Tudo isso. Qual será a sua prioridade na área de transporte? BRT, corredor de ônibus, eletrificação da frota, como vai funcionar? Nossa grande prioridade vai ser garantir que as pessoas possam chegar mais rápido ao trabalho e chegar mais rápido em casa. E com ônibus de qualidade. Esses são os 2 grandes problemas hoje da população de São Paulo em relação ao transporte público, ao ônibus, que é o que depende principalmente da prefeitura, Amanda, porque o metrô é estadual. Como que você faz a pessoa chegar mais rápido? Corredor e faixa exclusiva. Esse governo tinha a meta de construir 40 quilômetros de corredores. Fizeram 4, 10%. Nós estamos com um plano ousado, tirar do papel corredor completo da estrada do Mboi-Mirim, tirar do papel o corredor da Radial Leste nos trechos 1, 2 e 3, o corredor da Aricanduva, né? Nós vamos, o corredor da Perimetral Leste, corredor Norte e Sul. Nós vamos organizar, esses corredores inclusive já estão previstos no Plano Municipal de Mobilidade e não foram feitos. Nós vamos fazer. Agora, não basta você ter o ônibus mais rápido e as pessoas irem igual sardinha em lata dentro do ônibus. Aí nós vamos atuar para garantir que as empresas de ônibus botem na rua a frota prevista em contrato. Hoje elas não estão fazendo isso. Oh, que loucura, Amanda. Diminuiu em 20% nos últimos anos a frota de ônibus que está na rua e aumentou o dinheiro... Subsídio, né? Vai aumentando o tempo todo. Mas e aí rever esses contratos também, a maneira como é pago? Nós vamos passar limpo esses contratos. Por último, confira os destaques da sabatina com Tabata Amaral. Deputada, o seu partido, o PSB, é responsável pela ação na Justiça Eleitoral que suspendeu as redes sociais de Pablo Marçal sob o argumento de que havia uma monetização ilegal dos recortes. A direita imediatamente reagiu, chamando de censura prévia. Queria que a senhora começasse explicando ao nosso telespectador por que não é censura prévia e por que isso cria uma situação desigual, não isonômica, entre os candidatos numa mesma competição pela prefeitura. Perfeito. Trazendo para quem está nos acompanhando, houve uma decisão final do Tribunal Regional Eleitoral reconhecendo, vou trazer para as palavras mais simples, para todo mundo acompanhar, e também porque não sou jurista, mas que havia sim indícios, e isso foi confirmado, que havia um financiamento ilegal sendo usado pela campanha do Pablo Marçal, tanto para atacar adversários, mas também para se autopromover. Tem um nome que a gente usa para quando isso acontece, por exemplo, na rua, é caixa 2. Quando você tem alguém panfletando, divulgando um candidato, mas a gente não sabe quem paga aquela pessoa, quem pagou aquele material, de onde vem o dinheiro, de quanto a gente está falando, o nome disso é caixa 2. É o dinheiro vivo que é entregue, que a gente sabe que inclusive financia a compra de votos. Então, a gente sabe que o ambiente da rede social ainda é uma novidade. Mas o que cabe a nós, candidatos, individualmente, como partido, tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa cheirando mal? A gente leva a contestação, quem decide é a Justiça. E houve uma decisão confirmada agora de que havia, sim, financiamento ilegal, gente sendo paga, não tem ideia de onde vem esse dinheiro, qual é o montante, mas é muita coisa para fazer uma coisa que a lei não permite, que a regra do jogo não permite. O que veio na decisão? O Pablo Marçal, obviamente, pode estar na rede social, e ele já está, obviamente, só que ele não pode continuar fazendo isso. Ou seja, não é um conteúdo do que ele diz que está sendo censurado, ele pode dizer as mesmas coisas e gravar os mesmos vídeos outra vez. Nem a ação do PSB, nem a decisão entra no mérito do que ele fala. Toda a questão é sobre o financiamento ilegal que estava acontecendo. E aí tem uma coisa para a gente ficar atento, porque na decisão está lá, olha, Pablo Marçal, você pode continuar, mas você tem que seguir a regra. E a gente está observando e, obviamente, coletando provas e não sei se ele vai conseguir seguir as regras nos próximos 40 dias. Na verdade, essas regras não permitem que você pague para que pessoas façam propaganda a seu favor nas redes sociais. Era isso que estava acontecendo. Essa pessoa tem que, se você vai ter alguém trabalhando para a sua campanha, essa pessoa tem que ser remunerada e você vai declarar. Se você tem impulsionamento, só pode ser pelo perfil oficial do candidato. Não pode ter financiamento por outros perfis que a Justiça não possa observar. Então, ele tem que se adequar.
Não é do feitio dele. Pablo Marçal foi preso em 2005, é investigado em inúmeros processos, fez parte, foi condenado da maior quadrilha de fraudes bancárias da história do Brasil, da história recente, roubando a aposentadoria de idoso. Ele é investigado por lavagem de dinheiro, por homicídio. Então, assim, é um cara que não anda na linha e não está acostumado a ser confrontado. Eu sou uma das poucas que tem coragem de falar, meu amigo, isso aqui não é terra de ninguém. Deixa eu pegar por aí que é importante isso. A senhora tem publicado vídeos nas redes nos últimos dias e foi a única que partiu para o embate, para o confronto direto com o Pablo Marçal, colocando a sua cara na TV e, inclusive, fazendo associações que são graves, né? Associações dele com o PCC. Os outros candidatos não fizeram isso. A senhora convidou ele para um embate direto no próximo debate. O seu marqueteiro, Pedro Simões, ele deu uma entrevista rápida à Folha de São Paulo. Ele disse que essa estratégia, nas palavras dele, te dá relevância e força e desconstrói e ainda expõe um personagem, também na visão dele, perigoso e antiético. Mas eu gostaria de ouvir da senhora o que lhe convenceu a partir para esse confronto aberto. Tem uma coisa, Amanda, que é o que a gente enxerga como sendo certo ou errado, independente do que isso vai trazer eleitoralmente. Eu realmente me assusta a possibilidade da gente ter um criminoso como Pablo Marçal comandando a Prefeitura de São Paulo. De novo, esse cara foi preso, esse cara foi condenado, responde a inúmeros processos. Ninguém sabe quem financia essa campanha dele. A gente sabe que tem dinheiro ilegal, como foi demonstrado nessa decisão. Ninguém sabe quem é que está bancando essa campanha dele. Qual é o interesse? Quem está por trás? Quem está financiando? Então, quando eu me deparo com um candidato como esse, eu não vejo alternativa a não ser me posicionar, a não ser enfrentar com coragem. Você quer ser prefeito, prefeita de São Paulo, tem que ter casca. Tem que ter coragem para lidar com a Câmara de Vereadores, para lidar com os diferentes órgãos, para estar na rua se expondo. Coragem eu tenho. Para ir lá, apresentar minhas propostas, que é o que eu venho fazendo em cada debate, mas também para defender São Paulo do crime. É brincar com a vida das pessoas. Um cara que não é daqui, que não conhece São Paulo, que promete bondinho voador, prédio de 1 quilômetro, mas não tem nada a dizer sobre como é que você enfrenta a Cracolândia, como é que você enfrenta o esquema que a gente tem de roubo de celular, como é que você alfabetiza. Então, quando eu olho para esse cara, ele nem é meu adversário principal. Quem é seu principal adversário, candidato? É o atual prefeito, porque a gente tem uma prefeitura completamente mesquinha. A gente tem uma prefeitura pequenada. A senhora acredita que se for para o segundo turno tem que ser nessa raia da centro-esquerda? Quer dizer, seria num lugar que ou seria seu ou do Guilherme Boulos, é isso? Eu me vejo como uma candidata de centro e acho que é assim que o eleitor se vê também. Mas eu truco um pouco a gente trazer essa lógica de esquerda e direita para uma eleição municipal. Porque acho que é uma lógica um pouco diferente. As pessoas sabem que prefeito, quem depende da prefeitura, vamos falar, eu venho da periferia, cresci em uma ocupação, sou uma filha orgulhosa de uma diarista e um cobrador de ônibus. A gente sempre dependeu de transporte público, não tinha essa de carro, muito menos carro blindado, minha mãe não tinha dinheiro para pagar uma escola particular. Quem depende da prefeitura não arrisca. Essas coisas amalucadas, muito mais ideológicas, você pode até votar para uma eleição nacional estadual. Mas a pesquisa mostra que nas classes mais baixas, os 3 primeiros, Nunes, Boulos e Marçal, têm mais ou menos a mesma preferência dos eleitores, das intenções de voto. Mas eu ainda acho que não é por aí que vai a eleição, Amanda. Estou fazendo um pouco de futurologia, nunca é um bom caminho. Mas eu me pergunto muito, quem pega ônibus? Quem depende do SUS, como eu dependi por 20 anos da minha vida, quem só tem a escola pública para colocar o seu filho, essa pessoa vai votar no Marçal, essa pessoa vai votar num criminoso, vai colocar tudo isso em risco. A senhora tem algumas propostas ousadas na educação, que é a escola em tempo integral para todo mundo em 8 anos, porque a senhora se compromete a ficar 8 anos na prefeitura, e alfabetizar 100% das crianças. Até o segundo ano. Até o segundo ano do ensino fundamental. Hoje, 60% das crianças até o segundo ano não sabem ler e escrever. Escola em tempo integral só na creche, porque na pré-escola, 4 e 5 anos, só 11% mais ou menos. Como é que você vai cumprir isso, candidato? Primeira coisa, vamos lembrar o que é São Paulo nesse país. São Paulo não só é a cidade mais rica do país, mas tem o segundo maior investimento das capitais. A gente coloca por ano, arredondando, R$20 mil por aluno. Vamos olhar para um exemplo não muito distante, aqui no nosso Brasil. Fortaleza. Coloca metade do que a gente coloca de dinheiro na educação e tem 70% das crianças em tempo integral.
Vamos pegar Teresina, vamos pegar Recife, vamos pegar Fortaleza de novo. São capitais que estão alfabetizando mais do que a gente. Tem melhores resultados no IDEB, Exato. né? Em português, em matemática, em tempo integral. Eu não consigo me conformar com isso. Eu sou filha da escola pública, eu só estou aqui por conta de uma professora de matemática da escola pública que me incentivou a participar das Olimpíadas. Nesses 3 anos, eu vi a minha cidade ser a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização. Quando o Bruno Covas era prefeito, a gente estava na posição 2. A gente caiu 19 posições com o Nunes. Então, só para devolver a pergunta para quem está nos acompanhando, será que São Paulo não merece mais? Será que São Paulo não pode mais? Mas é uma questão de gestão, de dinheiro mal gasto, porque dinheiro tem e até dinheiro, o gasto só para as pessoas grande. terem uma noção. A gente investe bastante, sempre dá para expandir, Sim. mas já investe bastante. A gente tem o prefeito Ricardo Nunes, inclusive, respondendo a um processo no Tribunal de Contas do município, porque ele abriu mão de quase 5 bilhões de reais da educação. Dinheiro que ele só pode usar na educação e ele não teve capacidade de usar. Tem aí uma investigação sobre a máfia das creches. Estão desviando dinheiro de criança pequena para colocar em bolso de político. Inclusive, tem uma denúncia em relação ao Nunes nessa máfia das creches. Mas isso então, é anterior, né? A prefeitura, era da época em que ele era vereador, né? Ele tem uma investigação, não é uma denúncia. Tem uma investigação, mas transpassa sim, porque tem creches de amigos dele sendo beneficiados enquanto ele é prefeito. Mas quem vai dizer se foi por má intenção ou não é a justiça. Mas qual que é o debate aqui? Tem tanta corrupção, tem tanto dinheiro sendo mal usado, que eu tenho certeza que com trabalho sério, com os profissionais da educação, junto com os professores, a gente consegue fazer o que o Nordeste está fazendo. E a gente vai começar pela alfabetização. É tutoria, é reforço, é formação de professores, é você valorizar a merendeira, o diretor que entrega o bom resultado, o professor, é você reconhecer quem atua numa escola que está numa área mais vulnerável. Por que eu fui na MF Milton Campos, que fica na Brasilândia? Porque é esse compromisso que eu quero fazer. A gente vai melhorar a rede inteira. Mas quem quer combater a desigualdade prioriza onde está mais difícil. Eu vou começar levando tudo que está no meu plano de governo para as escolas com pior resultado, para chegar em todas. Mas a gente começa pela Milton Campos, a gente começa pelas escolas que estão hoje mais afetadas. E a gente vai além. Falo sim de educação em tempo integral, mas a gente fala também sobre sonho. Eu cresci tendo como referência o bandido, o menino que com 13, 14, 15 anos de idade já era cooptado pelo crime. A gente tem que criar exemplo positivo. Tem uma proposta nossa que é muito barata, é 50 milhões de reais, que é o quê? A gente permitir que todo ano, pelo menos um aluno por escola pública faça intercâmbio fora do país. Muita gente fala, mas Tabata, entenderam que é barato, que dá para fazer, mas por que toda escola um? Porque aí toda escola vai ter referência de gente que foi para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Europa, porque estudou. Por que eu falo de Olimpíadas de Robótica, Olimpíadas de Matemática, campeonato de esporte, xadrez? Porque a gente começa a criar referência dentro da escola pública pela cultura, pelo esporte, pela arte, pela educação e não pelo crime, e gera não uma pelas disputa, drogas. uma concorrência no bom sentido para aqueles Exato. alunos melhorarem e estudarem mais. E a gente começar a ter orgulho de ser bom aluno, de chegar em casa com uma nota boa. A Rede TV e o UOL vão realizar um debate com 6 candidatos à Prefeitura de São Paulo às 10h20 da manhã do dia 17 de setembro, uma terça-feira. Vão participar Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Marina Helena, do Novo, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB. Os debates que temos assistido na disputa paulistana tornam mais importante e desafiador o papel do jornalismo nestas eleições. É preciso organizar regras e uma mediação que contribuam para o eleitor de São Paulo formar a própria opinião de maneira independente e democrática sobre os candidatos à prefeitura da maior cidade do país. A Rede TV e o UOL esperam por você no dia 17 de setembro. Até lá, uma boa noite.